Essa nossa mesa redonda agora vai tratar de modernidade, inovação e nanotecnologia, interesses mercadológicos versus interesses sociais. E a mesa vai ser composta pelo Paulo de Freitas Castro Fonseca y pelo Dr. Jorge Reichmann. Por ir adelantando un poco porque el tiempo es muy limitado. Una observación solo sobre el debate que estaba teniendo lugar justo ahora, ¿no? La relación entre ciencia y política y la cuestión de los legos. Por definición, la política democrática es una cuestión de legos, por definición. O sea, es una cuestión del común, de la gente, ¿no? De todos los que participan en la comunidad, y eso no deberíamos perderlo de vista. Hay una famosa anécdota de Einstein, hay muchas anécdotas de Einstein y algunas son apócrifas, falsas, ¿no? Pero esta está bien atestiguada, ¿no? En un debate, al final de un debate, pues le preguntó un señor, ¿cómo puede ser, estamos ya a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cómo puede ser, le decía, que la ciencia haya sido capaz de desentrañar la estructura del átomo y haber formulado la teoría de la relatividad y que, sin embargo, sigamos embarrados, ¿no? en las luchas políticas, las guerras, la injusticia y demás, ¿no? Y la respuesta de Einstein fue, pues, señor mío, porque la física es una cuestión mucho más fácil que la política, le dijo, ¿no? Y eso no deberíamos perderlo de vista. La política es una cuestión desesperante, pero no es algo que podamos obviar, ¿no? Y ahí, claro, pues las tentaciones de intentarlo por vía tecnocrática pues casi siempre están presentes. Solo unas poquitas observaciones en torno a la cuestión de en qué medida podemos hablar, qué significa que podamos mejorar un organismo o crear materiales inteligentes, ¿no? Desde la reflexión sobre nanotecnologías se nos habla a veces, ¿no? Se emplea este adjetivo que ahora encontramos en tantos contextos de smart, ¿no? Ciudades inteligentes, sistemas inteligentes, materiales inteligentes, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, referida a seres humanos, lo sabemos, es contextual. Hay diversas clases de inteligencias que pueden funcionar mejor o peor según los contextos. Bueno, algo parecido pasa en los demás casos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la propuesta que se ha hecho en ocasiones, ¿no? Dentro de las investigaciones en nanotecnología, de crear lo que serían plásticos prácticamente indestructibles gracias a nanopartículas de cerámica insertas en polímeros. A eso se lo llama smart material, pero ¿en qué medida eso realmente es una idea sensata, ¿no? Cuando lo que tenemos precisamente con los plásticos es el problema de que no son lo suficientemente biodegradables. En general, claro que puede haber algunos usos muy específicos donde sean útiles plásticos casi indestructibles, pero la otra cara del plástico indestructible es que va a generar problemas para muchas clases de seres vivos en su larga vida, ¿no? Como ya pasa con plásticos menos indestructibles, ¿no? O sea, un plástico indestructible sería en realidad una pesadilla medioambiental. Quiero decir ahí que el carácter ese de smart depende completamente del contexto. A mí en ese sentido me gusta recordar unos pasos, ¿no? de uno de los ecólogos y ecologistas pioneros del siglo XX, que fue un ingeniero forestal estadounidense llamado Aldo Leopold. Esto se puede acercar de la cuestión, pensemos en la pregunta que nos hacemos a veces, ¿qué es un organismo mejorado, ¿no? Anteayer yo planteaba la cuestión de esta cuestión de la antropotécnica, ¿no? Los antropomejoradores. ¿Qué sería un organismo mejorado? Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es un buen árbol? ¿Qué es un buen árbol? La respuesta práctica a esa pregunta no
parece plantear problemas a los ingenieros genéticos, ¿no? Y entonces ha habido distintas propuestas para construir árboles mejores, better trees, ¿no? Con estrategias, por ejemplo, de gen antisentido, ¿no? Uno de estos árboles sobre los cuales se trabaja en ingeniería genética para obtener bosques, cultivos de madera, digamos, es el álamo temblón, Populus tremoloides. Bueno, ¿cuál es la noción de mejor árbol que se ha empleado en este tipo de investigaciones? Pues se puede describir, a partir de un par de artículos científicos, como una planta leñosa, transgénica, alterada de forma que crezca rápidamente, tenga poca lignina y produzca mucha celulosa, ¿no? Con esa intervención lo que se pretende es modificar la ruta metabólica de la lignina para que sea más fácil procesar y convertir en pasta de papel la madera de esos árboles pensados para ser cultivados. Bueno, podemos preguntar, aunque eso se presenta sin más como un árbol mejor, podemos preguntar, cambiando un poco de contexto, por ejemplo, para un bosque o para los seres que viven en un bosque, ¿qué es un buen árbol? No un buen árbol para proporcionar más beneficios a la industria papelera, que es para lo que está diseñado ese álamo temblón transgénico, sino en un contexto un poco diferente, ¿qué sería un buen árbol, ¿no? Y ahí es donde me gustaría leerles unas líneas de Aldo Leopold, ¿no? En un clásico suyo, un libro de finales de los años 40, que se considera, en cierto sentido, bueno, es uno de los textos fundacionales de la ética ecológica, ¿no? Es un libro muy famoso que se llama A Sand County Almanac, Almanaque del Condado Arenoso, ¿no? Ahí Leopold, bueno, no tengo tiempo para hablarles un poco del libro, les invito a que lo lean porque es un texto soberbio, y una de las cosas que hace es ir contando, extrayendo lecciones generales, sugerencias generales a partir de experiencias muy concretas vividas en una cabaña que él había comprado junto con su familia, la llamaban The Shack, a comienzos, si no recuerdo mal, a comienzos de los 40, finales de los años 30, ¿no? Tenía un pequeño terreno en ese condado arenoso y Leopold dice que a poco de comprarla se dio cuenta de que los árboles que estaban allí tenían casi tantas enfermedades como se pudieran tener, ¿no? en ese bosquecillo, ¿no? Todas las plagas, ¿no? que podía uno pensar estaban allá. Y este hombre primero dice, bueno, ¿y qué negocio he hecho yo, ¿no? comprando árboles tan enfermos? Y entonces les leo unas líneas de ese texto admirable. Empecé a desear que Noé, cuando construyó el arca, hubiese dejado fuera todas las enfermedades de los árboles. Piensen ahora, ¿no? Nuestros deseos de eliminar toda clase de enfermedades en los seres humanos y también en otros organismos. Pero pronto quedó claro que estas mismas enfermedades hacían que mi bosque fuera una poderosa fortaleza sin igual en todo el condado, ¿no? El título de ese texto, por si lo buscan también en internet o así, se llama justamente Una poderosa fortaleza, A Mighty Fortress. Mi bosque es el cuartel general de una familia de mapaches. Pocos de mis vecinos tienen ninguno. Un domingo de noviembre, después de una nevada reciente, supe por qué. La huella fresca de un cazador de mapaches y de su perro conducía hasta un arce medio arrancado bajo el cual se había refugiado uno de mis mapaches. La maraña helada de raíces y tierra era demasiado rocosa como para cortarla y demasiado dura como para cavar en ella. Los agujeros de debajo de las raíces eran demasiado numerosos como para ahumarlos, ¿no? Intentar expulsar a los mapaches con humo. El cazador se había largado sin mapaches y la causa estaba en el hongo que había debilitado las raíces del arce. El árbol, medio tumbado por una tormenta, les proporciona a los mapaches una inexpugnable fortaleza. Sin ese refugio a prueba de bombas, los cazadores acabarían con mi estirpe de mapaches cada año. Mi bosque alberga una docena de gallos lira de collarín, unos pájaros raros, ¿no? y que no estaban en otros lugares de aquel condado. Pero durante los periodos de mucha nieve, mis gallos se trasladan al bosque del vecino, donde están mejor protegidos.
Sin embargo, siempre se quedan algunos, tantos como robles derribados por el viento en las tormentas de verano. Estas víctimas del verano conservan sus hojas secas y durante las nevadas cada roble caído alberga a un gallo. Los excrementos muestran que mientras dura la tormenta, los gallos pasan la noche, se alimentan y gandulean dentro de los estrechos confines de su camuflaje frondoso, a salvo del viento, del búho, del zorro y del cazador. Las hojas curadas del roble les sirven de abrigo, pero también, por alguna curiosa razón, de sabroso alimento. Estos robles derribados por el viento son, por supuesto, árboles enfermos. Sin la enfermedad, pocos robles se vendrían abajo y entonces pocos gallos tendrían copas caídas donde esconderse. Los robles enfermos también les proporcionan a los gallos lira otra comida en apariencia deliciosa, las agallas de roble. Una agalla es un crecimiento enfermizo de ramitas nuevas a las que picó cierta avispa del género Quinipidae cuando estaban tiernas y suculentas. En octubre los gallos suelen estar repletos de agallas de roble. Bueno, es un texto, yo lo tengo aquí escrito así un poco en extenso, no lo voy a leer entero. El autor, Aldo Leopold, sigue contando cómo otra serie de animales, paros carboneros, otros pájaros, los cuervos, los mochuelos, los arrendajos, los patos salvajes, las ardillas, todos estos, el vireoncillo cantor, un pájaro muy raro que dice que es la verdadera joya de este bosque, el pájaro carpintero, todos estos animales, pájaros y mamíferos, y luego también podríamos ir más allá, ¿no?, hacia otras categorías, todos ellos dependen de las enfermedades de los árboles. Son esos árboles enfermos los que crean una comunidad de seres vivos, biodiversos, mucho mayor, mucho más interesante, mucho más rica, mucho más viva que todo lo que hay en los otros bosquecillos de la región. Podemos ahí volver a la pregunta inicial, ¿qué es entonces un buen árbol? ¿Sería un organismo fitomejorado con las herramientas del ingeniero biológico para conseguir mayor rendimiento y rentabilidad en una fábrica de papel, por ejemplo? Bueno, ese es un punto de vista, pero es muy limitado, extremadamente limitado, y tendríamos que ser capaces de darnos cuenta de que también un buen árbol, para la riqueza y la diversidad de un ecosistema, puede ser un árbol enfermo, ¿no? Los árboles muertos y enfermos se transmutan en vida. En el laboratorio o en la construcción del ingeniero dejamos de lado muchas dimensiones de lo real que son muy importantes, ¿no? En la biosfera, lo malo o lo no smart, lo no inteligente, según y cómo puede ser bueno, ¿no?, como muestra bien este ejemplo. Tenemos que esforzarnos por evitar ese tremendo reduccionismo, no solo técnico, sino un reduccionismo en muchas ocasiones movido muy directamente o menos directamente, pero también movido al final por la rueda de la acumulación de capital y la compulsión a obtener beneficios que eso obtiene. Hay que hacer todo lo posible, yo creo, por resistir frente a esa presión que a la postre, por la vía de la mercantilización de casi todo, nos conduce hacia grandes desastres, ¿no? Eso es lo que quería plantearles como en torno a esta cuestión, ¿no?, de intereses de mercado y toda otra serie de intereses más amplios, para que no perdiéramos de vista pues algún elemento que yo creo que es de mucha importancia. Gracias. Obrigada. Fala. Paulo. Bom dia, obrigado pelo convite primeiro ao Paulo, à Tânia, é um prazer estar aqui. E foi muito pertinente até essa mudança de eu vir depois do professor Jorge, porque ele, digamos que ele deu um pouco uma das visões possíveis para a gente discutir isso que está aí no título, quer dizer, o que seria a gente pensar num desenvolvimento responsável de novas tecnologias a partir de epistemologias distintas.
né? Não existe uma maneira de se pensar o que é o desenvolvimento responsável de novas tecnologias. Ele deu esse excelente exemplo aqui sobre o que é uma árvore melhor, o que não é. E eu vou, então, prosseguir nesse sentido, que é parte do trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, que foi meu trabalho de doutorado. E, então, hoje eu vou me limitar a uma parte pequena da minha pesquisa, que é justamente sobre essa questão de como que a gente pode pensar no desenvolvimento responsável para um contexto distinto do contexto dos países do Norte, que foi uma questão que está aqui permeada o tempo inteiro. O Wilson falou muito bem agora a questão de não simplesmente importar, né, a regulação que vem de lá e tudo mais. E o que eu vou tentar fazer, então, é discutir um pouco sobre essa noção de desenvolvimento e inovação responsável, que, por incrível que pareça, eu achei, por incrível que pareça, porque eu estou muito acostumado a esses debates sobre nanotecnologia lá na Europa, e, basicamente, é uma palavra-chave, a tal da buzzword, que só se fala nisso. Na Europa, nos Estados Unidos também, é um conceito que está muito na moda, que é esse conceito da inovação responsável. Então, uma das coisas que eu me propus a fazer é problematizar o que a gente pode pensar como inovação responsável. Então, eu vou começar só fazendo aqui um pequeno panorama sobre como que está essa discussão sobre a governança, não só da nanotecnologia, mas também das tecnologias emergentes em geral, no contexto que a gente chama de Norte. É importante só fazer um parênteses aqui. O Norte global, né, é um conceito, digamos, sociológico, que não é simplesmente os países situados no Norte, mas os países que a maior parte deles, por estar situados no Norte geográfico, mas são os países, digamos, centrais, os países que se costumam chamar também de países desenvolvidos, como se nós não fôssemos também desenvolvidos. Então, é uma forma de se referir a alguns desses países. Eu estou falando aqui só da Europa e dos Estados Unidos, enfim. Há essa grande tendência de pensar, né, que a gente está entrando numa nova sociedade, um novo modo econômico do conhecimento, e a nanotecnologia, a gente não precisa ficar falando muito, ela aparece principalmente como, então, um dos principais potenciais para aumentar a competitividade das empresas e, portanto, para uma grande fonte de crescimento econômico. Mas, no entanto, uma coisa que se observa lá é isso que eu disse, essa virada nos discursos políticos de que vamos desenvolver nanotecnologia, mas vamos desenvolver de uma forma responsável. Então, eu vou descrever rapidamente o que significa essa inovação responsável, só dizendo que, então, é uma linguagem muito importada do segmento das ciências sociais, que a gente chama de ciência, tecnologia e sociedade, que você observa em vários documentos importantes das políticas públicas, e também uma coisa que a gente observa muito por lá é uma relativamente grande abertura para o financiamento de projetos também da área de ciências sociais. Então, só algumas citações. Esse é o documento, digamos, o documento principal, o primeiro grande documento da política europeia sobre as nanotecnologias. E você vê as nanotecnologias desenvolvidas de uma forma segura e responsável, e aí fala... uma das coisas principais é a integração dos aspectos de saúde, segurança e ambiente no desenvolvimento tecnológico, estabelecimento de um diálogo mais eficaz com todas as partes interessadas, informando sobre os progressos e benefícios esperados e tomando em consideração as expectativas e preocupações, de modo a orientar os progressos numa via que evite um impacto societal negativo. Bom, se a gente não tivesse... Talvez, se fosse a primeira palestra, alguém poderia acreditar que isso passa do discurso, né? Foi bom até também o próprio David ter colocado antes, né, que, na verdade, o discurso nem sempre se concretiza. Mas, enfim, esse é o discurso presente nos documentos oficiais, não só da União Europeia, como dos Estados Unidos, que a gente sabe que a realidade é ainda até mais complicada. Então, essa é a lei. Isso foi uma lei aprovada pelo Congresso americano,
que é, inclusive, a lei que regulamenta o que o Steve já falou aqui, um programa importante, que é a NNI, né, a National Nanotechnology Initiative. Bom, e também tem essa mesma linguagem presente lá, que a gente vê que é assegurar que questões éticas, legais, ambientais e outras preocupações estejam incorporadas, integradas no próprio desenvolvimento. Ou seja, essa noção de que, então, se desenvolva, mas se desenvolva já considerando as possíveis implicações durante esse próprio desenvolvimento. E, no caso da lei norte-americana, ela ainda coloca, quer dizer, aqui só para dar mais exemplos, ela coloca, então, por exemplo, requerir que os centros de investigação tenham atividades interdisciplinares, que abordem questões, e principalmente essa questão, então, da integração, de promover a avaliação de forma integrada. Então, aqui é um esqueminha bem sintético para a gente, se quiser discutir, eu posso passar um vasto material aí de literatura sobre o que significa o desenvolvimento e a inovação responsável. Basicamente, a gente pode pensar em torno desse conceito de governança antecipatória. O Sebastião mencionou isso rapidamente na palestra dele, e é uma coisa que está muito em voga, foi desenvolvida por um grupo que foi fomentado, foi financiado como reflexo dessa política americana, e que se coloca em cima desse tripé da avaliação integrada. Então, você ter, durante os processos de desenvolvimento de novos produtos, de pesquisa e desenvolvimento, que já tenham equipes também destinadas a avaliar durante esse processo de forma antecipada, para que justamente não aconteça isso que está acontecendo agora, de que a gente ter que regular sobre a partir de informações que não se tem. Por outro lado, também promover um largo engajamento público, um diálogo com a sociedade, e não apenas após as tecnologias já estarem prontas para entrar no mercado, mas principalmente de forma antecipada, para que o público leigo, e aí toda a discussão que pode vir em cima disso, para que as percepções também cheguem nos próprios pesquisadores durante e de forma, talvez até antes de começar a pensar no experimento, para que isso também seja levado em conta. E, por fim, a integração desses elementos e de outros ainda. A integração de cientistas sociais, de advogados, de filósofos, nas próprias equipes de pesquisa, para que se promovam, então, a ideia é passar a responsabilidade, ou pelo menos colocar a responsabilidade na mão dos próprios pesquisadores, sejam eles públicos ou privados, para que se evite a situação em que já tenham, uma vez que a tecnologia está pronta, já foi investido tanto dinheiro. O Steve colocou muito bem sobre a questão da proteção ao investimento que já foi feito. Então, a ideia que está por trás dessa teoria, que foi desenvolvida por diversos cientistas sociais, abordagens diversas, que então chegou a essa proposta, é evitar com que se chegue mais ou menos ao que aconteceu com várias outras tecnologias que a gente conhece bem. Então, isso é só para dizer que existe atualmente um grande boom de publicações utilizando esses termos de inovação responsável, desenvolvimento responsável, tecnologia. Então, tem jornais específicos sobre isso, tem institutos específicos sobre isso, tem linhas de financiamento europeias específicas sobre isso. O Paulo ontem me encaminhou um e-mail de mais uma conferência que vai ter daqui a um mês lá na Bélgica também sobre isso. Enfim, é uma grande tendência. Então, aqui só uma coisa conceitual para a gente poder discutir isso, de como entender. Tem um conceito de uma cientista política americana, na verdade ela é indiana, mas está lá nos Estados Unidos há algum tempo, a Sheila Jasanoff, que é dos imaginários sociotécnicos. O que ela fala é o seguinte: os imaginários sociotécnicos são visões de futuros desejáveis, coletivamente sustentáveis,
e institucionalmente estabilizadas e publicamente performadas, levadas a cabo por entendimentos compartilhados sobre outras formas de vida e ordem social que podem ser obtidas, reforçadas por avanço na tecnologia. Quer dizer, são modos de ver o futuro que são performados, que são perseguidos, principalmente pelos agentes governamentais que estão no poder. E que, obviamente, para ter a legitimidade política, tem que haver não é simplesmente o interesse de quem está lá, mas é, de alguma forma, um interesse que reflete também uma parte do pensamento dos diferentes agentes que estão envolvidos. Então, quer dizer, a gente pode pensar que, nesse contexto do Norte, há um imaginário sobre a nanotecnologia em que ela é vista como uma coisa natural para se manter a liderança no desenvolvimento técnico-científico e, consequentemente, para se manter também a liderança como, no sentido de se manter como os países mais ricos, os países que controlam a produção de conhecimento, mas se vislumbra duas possibilidades nesse futuro. Uma primeira, de que aconteça aquilo que aconteceu com os transgênicos na Europa, que é a rejeição do povo. Apesar de todos os esforços das grandes corporações, o europeu médio, o europeu leigo, simplesmente ainda não aceita, não engoliu a questão dos transgênicos. E o que, então, as próprias corporações e os governos perceberam é que, literalmente, não engole o transgênico, né? Pois é. Não, aí já é outra história. Mas, enfim, então, isso, na minha opinião, e a partir da conversa que eu tive com algumas pessoas, isso está relacionado justamente com a emergência desse discurso, digamos, legitimador do desenvolvimento responsável. E também está relacionado com esse convite, com essa abertura para que atores que normalmente não participavam das discussões sobre políticas públicas tenham participado da elaboração desses documentos. E isso volta um pouco à questão que eu coloquei ao Maurício lá no primeiro dia, sobre o perigo, então, de nós, enquanto cientistas sociais críticos, quando a gente é chamado a participar da elaboração desses documentos, sobre até que ponto que nós podemos contribuir, ou até que ponto que nós estamos sendo utilizados por interesses maiores. Então, isso fica só uma questão para também ser pensada. A gente não tem, desculpa estar correndo, mas é que é vontade de falar muita coisa. Então, no caso brasileiro, acho que também não tem que... Acho que já foram 3 dias muito intensos que deu para ter uma boa ideia do panorama, principalmente essa última discussão, a colocação aqui sobre o que está acontecendo atualmente no debate sobre a regulação. Mas, então, a gente sabe que tem bastante incentivo ao desenvolvimento da tecnologia e, por outro lado, pouco ou nenhum enfoque nessa questão do desenvolvimento responsável. Apesar de que tem havido uma maior abertura, né, tem que admitir que algo pouco está acontecendo gradativamente, mas os relatos do Wilson, do Paulo, da última sessão aqui, ainda mostram que é um caminho longo a ser percorrido. Então, quer dizer, a gente pode especular sobre qual que é esse imaginário sociotécnico da nanotecnologia nesse nosso contexto. E isso é claro que não posso colocar isso como verdade, é uma visão pessoal, mas, quer dizer, eu acho que é um imaginário parcialmente parecido com o outro que a gente discutiu. Por um lado, tem um isomorfismo, né? Tem uma tentativa de emular, como sempre, de copiar aquilo que vem dos países desenvolvidos. Então, quer dizer, essa lógica de que a inovação é a panaceia para todos os problemas sociais. Então, uma lógica também do papel da ciência e tecnologia na sociedade a partir do modelo linear, que também foi discutido aqui, né, que é essa noção de que a ciência leva a tecnologia, que leva a inovação, que leva a competitividade nas empresas e que leva, por sua vez, ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, que, por fim, vai trazer os benefícios sociais. Então,
os benefícios sociais são vistos de uma forma indireta. Eles são vistos com uma forma que só deve acontecer uma vez que as empresas se desenvolverem. Os benefícios sociais, então, são muito mais, digamos, a geração de empregos e coleta de impostos do que, de fato, benefícios que as tecnologias em si poderiam trazer. Então, isso... E, por outro lado, o que acontece é que não há tanta preocupação com a rejeição do público em relação às novas tecnologias, por parte dessas pessoas que estão no poder que a gente estava falando aqui agora. Ou seja, como não há tanta preocupação, também não há tanta abertura para que nós possamos participar mais efetivamente nesse debate. E o que há, não que não exista uma preocupação, digamos, com a participação pública, mas a participação pública, e já foi dito isso aqui algumas vezes, ela é vista o seguinte: antes do povo querer participar, é preciso educar o povo. O povo não tem condição, só quem conhece do assunto é que pode participar. Tá bom? Então, isso também limita a própria possibilidade de se colocar essa questão. Eu vou ter que correr mais, só para dizer, então, da abordagem sociológica que a gente pode fazer sobre como pensar o desenvolvimento responsável da nanotecnologia para esse contexto. E uma coisa que eu procurei fazer, então, é olhar para o que está ausente, fora desse discurso oficial, o que a gente pode encontrar de ausência. E ausência, como o sociólogo Boaventura de Souza Santos coloca, é aquilo que não existe, mas é que ele não existe porque foi feito não existente. São saberes, são propostas, são grupos sociais que são invisibilizados de forma proposital para que não apareça porque eles não atendem aos interesses desse imaginário dominante. Então, se a gente olhar para o contexto do Brasil e tentar fazer essa inquérito sobre as ausências, a gente pode também, uma vez descobertas as ausências, a gente pode especular sobre as emergências. Quer dizer, sobre o que poderia acontecer, quais seriam os futuros caso essas ausências fossem suprimidas. Então, digamos, olhar para um futuro de forma positiva e não apenas a elaboração de cenários a partir do que está agora, porque os exercícios de antecipação, os exercícios de futurologia, quase sempre são feitos em cima do que está, né? Então, a proposta é olhar não só para como o futuro pode se evoluir a partir do que está, mas como o futuro pode se evoluir a partir da supressão dessas ausências. Então, é uma ferramenta, digamos, metasociológica, que requer justamente também, então, quando você encontra as ausências, você tem que também dar um jeito de, para fazer que elas sejam compreendidas enquanto ausências, muitas vezes elas fazem parte, elas operam a partir de modos de pensar diferentes, de epistemologias diferentes. Então, você precisa fazer, antes de tudo, um trabalho de tradução, quer dizer, tradução de formas distintas de pensar, para que as pessoas possam, no mínimo, comunicar sobre o que seriam essas outras formas de pensar, para que você possa começar a pensar em corrigir esses processos de invisibilização, de desmérito para essas diversas abordagens. E, a partir disso, então, você chegar a uma concepção sobre o saber, que tem... e o professor Jorge falou aqui também agora, de forma talvez muito mais clara que eu, de que existem várias formas de se pensar, de se saber, não apenas a forma científica, e aí também uma forma de conseguirmos trazer à tona o tal do saber leigo, os outros tipos de saberes. Bom, então o que eu fiz foi olhar para o contexto brasileiro específico de quem está tentando pensar em uma ciência e tecnologia para o bem da sociedade, vamos colocar assim, e o que está presente, quer dizer, que de alguma forma tem gente fazendo, mas que não aparece no discurso oficial. Ou seja, quais são algumas... Existem várias dessas ausências. Eu peguei hoje aqui, e um grande pedaço do meu trabalho, é para discutir justamente sobre o conceito de tecnologia social,
que é um conceito que, por incrível que pareça, ele está até presente em alguns dos discursos oficiais do Ministério de Ciência e Tecnologia. Quando o Lula entrou no governo, né, ele chamou algumas dessas pessoas que então elaboraram alguns documentos e colocaram, mas se você for conversar com os secretários, com os ministros, com quem trabalha com ciência e tecnologia, ninguém sabe o que é. E o que é, então, a tecnologia social? São produtos, técnicas ou metodologias replicáveis desenvolvidas na interação com comunidades e que representem efetivas soluções de transformação social. Então, é uma proposta, digamos, quase utópica, mas que ela vem justamente numa linha de pensamento autônomo, vamos dizer, de formas de pensar distintas, que estão presentes, sobretudo, no contexto da América Latina, mas também em outros contextos do Sul. Então, o pensamento latino-americano de ciência, tecnologia e sociedade, a concepção de inovação que o Wilson colocou na outra palestra, é a partir dessa forma já de pensar do Sul. Então, as propostas de economia solidária, existem diversas universidades do país, existem as incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que são também abordagens nesse sentido de usar, vamos dizer, tentar dar um uso contra-hegemônico à ciência, porque, como a gente sabe, a ciência não é neutra. Ou seja, essa pergunta de para quem e para que inovar em nanotecnologia, que o professor Reginaldo colocou muito bem na sua outra palestra também. Eu acho que não dá tempo de passar, então isso é só uma comparação sobre essa abordagem do norte, da inovação responsável, e essa abordagem do sul, da tecnologia social, e a gente consegue, apesar das diferenças, a gente consegue achar uma certa complementaridade entre elas. Ou seja, é possível realizar um trabalho de tradução entre essas duas abordagens. Ambas estão preocupadas com a questão do engajamento público, apesar de perspectivas diferentes. A perspectiva da tecnologia social é que as pessoas não simplesmente sejam consultadas se querem ou não querem, como querem regular, mas que elas botem também a mão na massa para construir novas tecnologias. É um desafio no sentido da nanotecnologia, com certeza, mas é impossível? Eu acho que não, e vários dos cientistas que trabalham com isso, que eu entrevistei, também acham que não. E isso já estou antecipando uma das conclusões. Tem preocupação também com o futuro, ambas, claro, e também ambas tentam justamente essa integração das questões éticas. Mas aí é importante, a questão ética no Sul, ela vai além dessa questão importante que é a gente pensar nos riscos, mas ela vai principalmente sobre para quem e para que queremos inovar. Como o Paulo sempre diz de forma muito brilhante, a pesquisa é pública. Então, para que a gente está colocando esse dinheiro? Para aumentar a competitividade de empresas que vão causar mais impactos e que, por sua vez, vão provocar a precarização ainda maior do trabalho? Ou a gente pode pensar em investir em grandes projetos de desenvolvimento de tecnologia social? Enfim, então, eu proponho esse conceito de nanotecnologia social, que então, metodologias participativas para adequar sociotecnicamente as atividades de P&D em nanociência e nanotecnologia de acordo com demandas sociais e ambientais locais, de comunidades específicas. Então, a gente pode pensar, para o contexto do Sul, no desenvolvimento responsável, como essa ecologia de saberes. Não é que essa abordagem da Responsible Innovation não é válida, que a gente tem que simplesmente descartá-la. Mas a gente pode considerar ela em conjunto com outras. E, de fato, nessa relação dinâmica, ecológica, digamos assim, sobre o que, então, pode ser considerado um desenvolvimento responsável. Então, existem, eu aqui coloquei de forma muito geral, mas existem várias abordagens específicas que podem ser pensadas. Constructive Technology Assessment, Upstream Public Engagement, Real-Time Technology Assessment, Midstream Modulation, enfim, tem uma... E também, claro, a tecnologia social, adequação sociotécnica. Enfim, eu vou pular, isso é só para reforçar, e só para dizer, então, que de três modos você tem um engajamento com a sociedade. Por exemplo, no caso das tecnologias sociais, é um engajamento que se dá mais com
representantes das comunidades e movimentos sociais, que é algo que, no contexto do Norte, se exclui. A ideia dos exercícios de participação lá na Europa, principalmente, é evitar o contato com ONGs, com movimentos sociais, porque eles dizem que eles já vêm contaminados. Ou seja, você já vê qual que é o intuito do tipo de diálogo que se quer promover, muitas vezes, por lá. Também engajamento, claro, mais amplo com cidadãos leigos, e, por fim, o engajamento com outros cientistas, com gente da indústria e, claro, com toxicologistas desde do início, de forma integrada. Não, isso é só para dizer, então, que eu fiz eu perguntei sobre essas coisas para diversos cientistas, frequentei laboratórios durante algum tempo no Brasil e em Portugal, para chegar a algumas conclusões. Então, só para fechar aqui, quer dizer, o que me parece, o que é a nanotecnologia na região semiperiférica, no caso de Brasil, por exemplo, que não somos desenvolvidos, mas também não somos os países, né, que estão mais atrás em termos de desenvolvimento técnico-científico, a gente tem capacidade para atuar na fronteira. Existem cientistas que são citados como as grandes referências internacionais. Esses cientistas que eu trabalhei com eles, do Instituto de Nanoestruturas de Carbono, eles são referências mundiais. O pessoal da França cita eles, o pessoal dos Estados Unidos cita eles. Eles estão desenvolvendo tecnologias importantes, e lá também eles têm um centro já integrado de pesquisa em aspectos toxicológicos. Até que ponto isso está integrado, os resultados das pesquisas toxicológicas estão integradas às pesquisas em si, é outra história. Mas, enfim, o fato é que existem grupos capazes de fazer, mas, no entanto, a gente tem um imaginário que muitas vezes reduz os benefícios da nanotecnologia à questão da competitividade industrial, né, e reduz os impactos negativos a simplesmente questão de toxicidade. E que não é só isso, são muitos outros impactos negativos que a gente tem que levar em consideração. Então, quer dizer, só para dizer que, entre esses pesquisadores, como eu antecipei, muitos deles, principalmente os mais jovens, são bastante receptivos a essas ideias. Mas não é fácil, né, de implementar. Mas eles são mais receptivos às ideias relacionadas com os grandes projetos, com os projetos de tecnologia social, do que as ideias relacionadas com o modelo da inovação responsável vinda do Norte. Não é de se surpreender. Então é isso, gente. Muito obrigado. Desculpa aí passar. Obrigada, doutor Paulo, doutor Jorge. A gente tem tempo para algumas perguntas. Nossa. Pode vir. Ele levantou lá atrás primeiro. Eu falei ele já estava com a mão levantada. Imagina. Assim? Parabéns pelas apresentações da mesa redonda. Eu tinha várias coisas. Voy a hablar en español devagar. No tanto no. Simplemente, cuando hablamos de responsabilidad, en este contexto, estoy de acuerdo, pero me genera dudas de en qué contexto estamos hablando de responsabilidad. Estamos planteando una responsabilidad como una cuestión de un debate ético, de un debate público, y que las nanotecnologías se vuelvan un problema con mayor publicidad en la discusión, o estamos hablando de contextos de responsabilidad más acotados tal vez, perdón, pero que tienen que ver con definir la responsabilidad, por ejemplo, por la comisión de un delito, como de las personas que autorizan la experimentación de desarrollos biotecnológicos, nanotecnológicos, que ponen en peligro
la salud de la población, que pueden afectar la biodiversidad y que por ese delito de peligro pueden ser juzgados, pueden ser sancionados. Es otra forma de hablar de responsabilidad, ¿no? Me parece que es interesante hablar de la regulación, no solamente establecer los estándares, sino que se puedan discutir quién es el responsable y qué régimen de sanciones, ¿no? Qué régimen de control. Así que por un lado esto, ¿no? Como qué sería la responsabilidad, además del marco del desarrollo de la responsabilidad, del desarrollo responsable. Y lo otro también con la participación. Esto también va para Paulo. ¿Qué significaría esa participación de la sociedad y de la ciudadanía que paga con sus impuestos? Imaginemos que mañana se crea la Comisión Nacional de Nanotecnología con participación ciudadana. ¿Quién participaría y de qué forma? ¿Sería una participación más de tipo administrativo? ¿Aprobar los informes de la comisión? Que sí, se aprobaron tantos eventos nanotecnológicos, tantos eventos no. O sea, ¿cómo pensar esto de la politización de la participación para que no caiga en una participación administrativa como la de los consejos, como la de las audiencias públicas? Esto viendo la experiencia de las biotecnologías, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que pensar en redes y en formar lo que algunos autores llaman estructuras de sostén, que es una interacción entre redes como la red Nanosoma, que son redes integradas por especialistas, sindicatos, académicos, la participación ciudadana a través de sus asociaciones de consumidores o lo que fuera, y muy importante en relación a la exposición anterior, la participación del Poder Judicial y del Ministerio Público. Porque en las luchas ambientales en América Latina contra la megaminería y contra los agronegocios, el único poder público que más o menos está haciendo algún eco de las luchas es el Poder Judicial. Así que, bueno, cómo pensar la responsabilidad y cómo pensar la participación. Obrigado. Posso responder de uma vez que eu não estou anotando, senão não vou lembrar. Obrigado, doutor Maurício. Realmente, essa primeira questão da responsabilidade, né, enquanto responsabilidade ou responsabilização, né, é uma questão que está sempre presente nesse debate. E, de fato, quer dizer, você pode pensar que esse modelo de inovação responsável ela é uma tentativa justamente de distribuir essa responsabilidade, né? Quer dizer, os governos, de alguma forma, eles estão tentando, a partir disso, passar essa responsabilidade para os próprios desenvolvedores e pesquisadores. Agora, e aí, até que ponto esses próprios desenvolvedores e pesquisadores vão ser responsabilizados, de fato, por eventuais danos que eles podem causar? E aí é onde nem tudo fica tão claro, né? Então, é um debate que está muito presente e é importante ter isso em conta, com certeza, né? Agora, talvez alguém possa querer dar alguma sugestão jurídica sobre como que poderia se pensar. Eu acho que, em termos de responsabilização dos cientistas, é uma coisa fora de qualquer alcance. A gente não consegue nem regular, no momento, o uso do coisa, quanto mais responsabilizar um cientista por ter desenvolvido alguma coisa que possa ter causado mais impacto. Mas, enfim. A outra coisa da participação também é fundamental esse debate. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas veem a participação como um fim em si mesma. Uma vez que a gente consegue chegar a um regime onde existe a participação, está tudo bem. Não, isso tem que ser o começo, porque a maneira como se desenham os processos de participação é também uma maneira muito poderosa de se desenhar os resultados dos processos de participação, né? O professor Reginaldo está falando aqui agora das audiências públicas, e são diversos os exemplos de mecanismos de participação que servem, não como participação, servem como mecanismos de convencimento ou mecanismos de dissimulação, né? A própria forma como você organiza, e a gente fez alguns exercícios de participação lá no Centro de Estudos Sociais em Coimbra e fizemos, inclusive, um experimento em relação a isso.
o texto inicial que você dá a, digamos, cidadãos leigos para darem opinião sobre uma determinada tecnologia, nanotecnologia, de acordo com você elabora esse texto, você vai ter tantos % a mais de pessoas que vão ter aquela opinião do que se você entregar o outro texto, né? Porque qualquer exercício de participação ele tem que ser muito bem planejado. Então, é importante ter essas questões sempre em vista. O Paulo quer falar alguma coisa aqui? Bueno, quizás una observación también en relación con la cuestión de la responsabilidad y el responsabilizar. Yo creo que algo a lo que habría que prestar atención es lo siguiente, ¿no? Yendo a algunos principios políticos y jurídicos muy básicos, quizá el más básico de todos, o uno de los 2 o 3 más básicos, ¿no? en los órdenes sociopolíticos y jurídicos liberales, ¿no? de los últimos 2 siglos, es el principio del daño, ¿no? que encontramos enunciado, pues, en fin, clásicamente, por ejemplo, por John Stuart Mill en el siglo XIX, está como en la base de todo este orden, ¿no? Y por otro lado es muy de sentido común, ¿no? Si alguien daña a terceros, tiene que responder por eso. El problema a partir del siglo XX es que nos las vemos con cantidades crecientes de daños que no son percibidos como tales, que son invisibilizados, que son ausencias de daño por muy reales que sean, ¿no? Incluso dejando de lado todas las cuestiones de probar conexiones causales que a veces no son tan fáciles de probar, tenemos categorías enteras de daño que tienen que ver primero con la cuestión de la escala, el estar chocando contra los límites biofísicos del planeta, y segundo, con la potencia de la tecnociencia en esos 2 ámbitos, ¿no? Por no poner más que un ejemplo de lo primero, en términos de justicia ambiental, si nos ponemos serios y vamos ahí pues, con las herramientas de la huella ecológica, ¿para cuántos automóviles, para cuántas máquinas automóviles da este planeta con su espacio ambiental limitado? La respuesta de los investigadores sobre esas cuestiones, en términos de huella ecológica, para unos 4 carros o 4 vehículos automóviles, incluyendo ómnibus y demás, por 1000 habitantes. 4 por 1000 habitantes. Piensen ustedes lo que son los carros en cualquier sociedad de estas, desarrolladas, periféricas o semiperiféricas o incluso sociedades del sur. Está muy por encima de eso. O sea, esencialmente lo que eso quiere decir es que si nos ponemos serios en términos de justicia ambiental, intergeneracional y demás, no podría haber vehículos privados. Ninguno. O sea, 4 por 1000 habitantes quiere decir ambulancias, coches de bomberos y transporte colectivo, nada más. Los daños que están produciendo esa masa de automóviles privados circulando por todas partes son muy reales y, sin embargo, están completamente fuera, ¿no? del ámbito de discusión de nuestras sociedades. En fin, para que pensemos un poco en el asunto. Bem, para encerrar aqui, né, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Paulo, mas não necessariamente você tem que responder agora e nem perfeito. Você tocou na questão da nanotecnologia enquanto tecnologia social. Pois muito bem. Como é que a gente poderia caminhar nessa direção, avançar nessa direção? Uma das coisas necessárias para a nanotecnologia são equipamentos que custam caríssimo, né? No Brasil existe um sistema, Cisnano, que comprou equipamentos para várias universidades, etc., etc. O acesso a esse equipamento, que é chamado de equipamento de multiusuário, não é aberto ao público em geral. Por quê? Porque o público em geral não tem a capacidade de elaborar um projeto para o uso daquele equipamento segundo, digamos, os parâmetros científicos de um projeto que os físicos, que os químicos fazem para utilizar equipamentos dessa natureza. Então, a minha sugestão, né, a você que começou a articular esse tipo de possibilidade, é pensar mais à frente como é que poderia, né,
o público que não é especialista, o público de comunidades, não sei aonde, como é que a gente poderia caminhar para a construção da nanotecnologia dentro desse conceito de tecnologia social? Quer dizer, não necessariamente você tem que responder agora, mas fica aí o desafio. Realmente esse é o grande desafio. E, evidentemente, que isso também foi discutido exaustivamente com alguns dos cientistas que eu interagi, e, de fato, tem que se adaptar ao que você vai pensar, quais são as metodologias participativas, e não só também a questão da produção, porque a produção de maior parte dos nanomateriais não é uma produção trivial. Então, o que de alguma forma a gente propõe, e inclusive se alguém tem interesse, tem um artigo publicado, né, na Technology Society, que a gente discute isso também, sobre o que seriam, de fato, a implementação dessas nanotecnologias sociais, é pensar numa lógica diferente econômica. Quer dizer, não tem como, de fato, você pensar que pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de treinamento vão ser capazes de entrar no laboratório e mexer com um microscópio de tunelamento, porque, né, nenhum físico altamente treinado em outra área é capaz de fazer isso. Então, mas as pessoas podem participar de distintas formas. Por exemplo, só para dar um exemplo, uma das pesquisas que estavam sendo feitas nesse instituto lá do INL, em Portugal, era sobre a construção, a partir de nanopartículas que tinham propriedades magnéticas bem interessantes, sobre a construção de equipamentos de ressonância nuclear magnética portáteis. Equipamentos pequenos que pudessem ser facilmente transportados e utilizados por pessoas distintas e que, de alguma forma, poderia ser bastante útil para a própria população rural, que é ali da região do Minho, né, que produzem vinho e azeite, para usar como um tipo de língua eletrônica também da Embrapa, né? E aí eu perguntei para ele, o chefe dessa equipe, se ele tinha tido, que ele mesmo falou qual que seria o uso social disso. Eu falei, mas e você foi às cooperativas agrícolas para perguntar, para saber que tipo de demanda, que tipo de espectro, que tipo de formato teria que ter esse equipamento e tal? Não. Então, o fato de essas pessoas, elas poderiam ter participado ou poderiam vir a participar desse projeto de pesquisa, dando informações preciosas para eles, que não são informações de caráter técnico de como desenvolver exatamente aquela tecnologia, né? E, por outro lado, a questão da produção, da cadeia de produção, e aí você pode entrar na lógica da economia solidária, de justamente, e não só, e também utilizar a questão do poder de compra do Estado, para fomentar formas alternativas de desenvolvimento econômico e social, mas, obviamente, que é uma questão muito complexa e tem que ser discutida ad hoc, né? A gente tem tempo para mais uma pergunta. Não? Olá, boa tarde. Eu me chamo Maiara, faço doutorado em Sociologia aqui pela UFES e eu analiso políticas públicas, especificamente políticas ambientais. E aqui no Estado a gente percebe, não só nas políticas ambientais, mas políticas públicas como um todo, que o Estado cria mecanismos de impedir a sociedade civil de participar, mesmo tendo a legislação que esteja lá dizendo que há necessidade de uma construção integrada, né, que precisa se ouvir a sociedade civil. Eu quero saber de você qual é a sua experiência nesse sentido, se há uma proximidade em relação a isso nos seus objetos de estudo. A negligenciar o saber leigo, né, menosprezar o saber. E aí, em detrimento de um saber técnico muito mais presente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que
a discussão da mesa anterior, eu acho que já é um grande exemplo do que está acontecendo em relação à nanotecnologia, né? Se você pegar para ler o manifesto da ABC, é assustador. O que eles fazem é isso, é basicamente falar assim, olha, ninguém pode opinar sobre o assunto a não ser nós mesmos. E mais, né, desqualificam, não é que eles tentam camuflar, como fazem na Europa, de forma... Eles são muito bons nisso, né? Em dar a entender que o mundo é cor-de-rosa, é uma maravilha, porque todos participam e tal. Aqui eles não se preocupam com isso. Aqui, pelo menos nessa área né, das tecnologias avançadas, é um terror. Outro exemplo, claro, é a questão da biotecnologia, onde a gente vê a CTN Bio, né, que é uma comissão formada por 26 doutores, tem que ser doutor, pode ser doutor de áreas que, digamos, meio ambiente, né, mas tem que ser doutor para poder ter alguma voz ali. E eles têm a última voz, né? Eles têm soberania completa para decidir. O que eles decidem, não tem como voltar atrás. Então, mas existem outras áreas, né, de política pública que, felizmente, eu acho que o Brasil está bem, né? Que aí eu acho que talvez você possa até falar melhor que eu, né? Bom. Professor Jorge, quer falar? Não? Então, agradeço ao professor Dr. Jorge, Dr. Paulo, pelas apresentações, pelas contribuições. E dou por encerrada essa mesa e vamos todos almoçar. Então, voltamos depois do almoço. Obrigada.